Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero de coração agradecer ao meu Deus pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Quero dizer para os irmãos que sou natural de Paracuru, mas moro em Quiterianópolis, última cidade antes de terminar o estado, divisa com Piauí. E sempre quando passo por aqui, que eu vou a Paracuru, passava ao lado dessa igreja, mas nunca tinha dado certo eu vir aqui para conhecer, só acompanhando pelas redes sociais. E quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar. Louvar a Deus pela vida do pastor Erivelton. Já o admirava à distância, o Adilton Salles sempre falando dele para nós, do trabalho aqui, como é bonito. Agradecer também ao vice-presidente, pastor Erivelton Júnior, meu xará, por isso que é bonito desse jeito, né, irmãos? Louvar a Deus também pelo pastor Mercinho Gonçalves, nosso vereador, ele que manteve contato conosco o tempo todo. Eu louvo a Deus pela sua humildade, pelo seu cuidado, seu carinho. Os demais pastores que aqui estão, obreiros, nosso comandante aqui do Corpo de Bombeiros da cidade onde eu pastoreava há bastante tempo. Deus nos deu a honra de revê-lo. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastora Elisângela, e trago um abraço da linda igreja em Quiterianópolis. Já convido aqui os pastores para um dia nos abençoarem lá, pregando a palavra de Deus ali. Terra do carneiro assado na brasa, com queijo, molhado com mel de cana, viu? Olha aí, o fogo já pegou aqui atrás, viu? Nada que um carneiro não resolva, né? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, seria muito honroso para mim recebê-los ali. Quero também louvar a Deus pela vida dos pregadores que me antecederam. Estava vendo aqui a pleiade, de pastores que aqui pregaram. E eu vi, pastor Mercinho, que Deus tem armas de todo calibre, Tem uma bazuca como Adilton Salles, Tem o Erinaldo, que é um fuzil AR-15, Os demais pastores aqui que pregaram. Eu, me vendo aí nessa foto, eu me senti um canivete, irmãos. Mas o que importa, graças a Deus, não é tanto o calibre, e quem está usando, irmãos? Aí dá para a gente ficar, pelo menos mais tranquilo. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos, vou tentar não ser cansativo, e eu quero agradecer ao honroso convite que aqui recebi. Tentei chegar antes, mas não consegui para participar de todas as reuniões. A gente tem um trabalho muito grande lá em Quiterianópolis, mas Deus providenciou para que estivéssemos aqui hoje. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 11 a seguir. Eu gostaria que você pregasse comigo hoje. Será que é possível? Quem sabe, já é um exercício para você que deseja pregar. Você vai me ajudar a pregar hoje. Vou tentar pregar um pouquinho diferente. Eu gostaria de contar com a sua participação em todos os momentos aqui. Tá bom? Glória a Jesus. Gênesis 28, verso 11 a seguir. Diz a palavra de Deus: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela.
e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, pode já, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Agora eu vou precisar que você leia comigo com voz de profeta, amém? 1, 2, 3. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz, (22) 22. Amém ou não amém? Quem crê que esta palavra é verdadeira? Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de falar-lhes hoje sobre a necessidade de conhecer intimamente a Deus para este tempo do fim. Eu até trouxe algumas reflexões para me dirigir especificamente a obreiros, mas como foi me dada a oportunidade para falar a toda a igreja, o privilégio e a responsabilidade aumentam. E eu gostaria de trazer esta palavra, pois irá englobar a todos os níveis de pessoas, bem como também aos níveis espirituais de cada um que aqui tem chegado. Deus vai falar com cada um de nós de forma poderosa e maravilhosa. Quando eu olho para Jacó, vou andar rápido por causa do tempo, não quero cansá-los. Jacó empreende uma viagem, e esta viagem, cheia de desafios, nos ensina que cada um de nós que aqui estamos, também estamos em uma viagem, pois nós aqui estamos, mas não somos daqui, estamos caminhando para o céu. Nós estamos na terra, mas a nossa mente já está voltada para o nosso verdadeiro lar. Todavia, queridos, quando Jacó empreende esta viagem, eu vejo só no texto que acabamos de ler, que Jacó não quis e nem poderia levar 4 coisas. Quantas coisas ele não poderia levar? 4 coisas. Todavia, 4 coisas ele leva consigo. Mas também 4 coisas ele encontra no caminho. Vocês entenderam isso? 4 ele não leva, 4 ele encontra, e 4 ele consegue e precisa levar. E eu gostaria de dizer para vocês que essas mesmas coisas são necessárias para cada um daqueles que estão caminhando para o céu, querendo prosperar na terra, prosperar no ministério, prosperar na família, prosperar em todas as circunstâncias. E eu quero ser rápido na dinâmica, falando em primeiro lugar, que aqui não mostra em momento algum, que Jacó se preocupa em levar consigo a priori
alguém para lhe acompanhar. Isso me chama atenção porque tem muitas pessoas que se perdem na carreira ministerial, se perdem na carreira espiritual, se perdem na carreira de obreiro, até mesmo na área empresarial, em muitas áreas da vida, porque acham que só podem fazer algo se for acompanhado com pessoas que ele ou ela acham que devem lhe acompanhar. Deus muitas vezes estabelece propósito, e muitos desses propósitos ninguém irá compreender. Só quem compreende uma chamada, queridos obreiros, somente quem também é chamado, e muito bem chamado, porque quem não tem chamada, jamais irá entender a chamada do outro. Muitas vezes, em muitos projetos, conversando aqui com o pastor Mercinho, esse templo, neste lugar, realmente fruto de uma grande visão que Deus deu ao pastor Erivelton e os seus companheiros, e eu tenho certeza que quando Deus coloca esse projeto, essa proposta, essa chamada no seu coração, muitos o deixaram de lado ao longo do caminho, porque chamada nem sempre vem com as pessoas, ou todas as pessoas que queremos. O que Deus já está falando conosco hoje, é que muitas vezes as pessoas querem ser projetadas por outras. Outros acham que a projeção virá pelo dinheiro, pelo anel de formatura, pelo diploma na parede, pelas conexões, muitas vezes pelo status. Muitas vezes acham que puxando o tapete do outro, subornando alguém, conseguirá ser projetado. Mas Deus está falando aqui no início desta mensagem: você só será projetado pela presença de Deus. Não são quantas pessoas irão contigo, mas sim se Deus vai com você. Se você olhar, por exemplo, para Moisés, no livro do Êxodo, me ajude aqui na projeção, no capítulo de número 33, se eu não me engano, versículo 15, veja só que audácia deste homem chamado Moisés. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que Deus o chama, e ele diz: eu não subirei sem a tua presença. E Deus, da seguinte maneira, ele diz: pois eu enviarei anjo para subir com você. Eu acho que Moisés era cearense mesmo para ser tão macho desse jeito. Ele disse: Senhor, não é anjo que eu estou querendo, não são outras pessoas que eu estou querendo, não me faças subir sem a tua presença, porque a presença de Deus na vida de um crente é indispensável. Tem coisas que podemos perder e até recuperamos, mas a presença de Deus, uma vez perdida, jamais será recuperada. Será que você está entendendo isso, queridos irmãos? Eu lembro-me muito bem, quando eu era criança, o pastor Gesiel Gomes estava dando um estudo na igreja em São Paulo, onde eu fui criado, e ele estava falando que quando ele era pastor na Ilha de Governador, em Rio de Janeiro, uma jovem de aproximadamente 18 anos, chegou para ele e disse: meu pastor, a partir de hoje eu não quero mais ser crente, eu desisto da minha fé, está aqui meu cartão de membro, eu não quero mais absolutamente nada com a igreja, pois eu quero curtir a vida, viver a vida do jeito que eu bem quero. O pastor Gesiel, muito triste, relutou para que ela desistisse daquele desejo, mas não teve jeito. O pastor teve a seguinte orientação divina: minha filha, pois faça o seguinte, você aceitou Jesus assim, 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 foi lá na frente, pediu perdão pelos pecados para Jesus, escreveu o seu nome no livro da vida, foi tudo assim, foi. Você tem coragem de vir hoje à noite, e na hora do apelo você desmanchar tudo aquilo que você fez? E ela disse: pois não, isso vai ser muito fácil, porque eu estou decidida. À noite, após um culto poderoso, tremendo, Deus usou o pastor Gesiel Gomes como nunca.
Mas o coração dele muito apertado, porque ele tinha feito aquele desafio. E na hora do apelo, aquela menina vem à frente. E ele pergunta: você insiste em deixar Jesus? E ela: sim. A igreja ficou toda calada, mas orando em espírito. E o pastor Gesiel Gomes pediu para ela falar o contrário do que tinha falado no dia que aceitou a Cristo. Diga assim: minha filha, não preciso do perdão dos meus pecados. E ela repetia. Diga assim: você, a partir de hoje, está liberando o seu nome do livro da vida para que lá não esteja mais escrito. E assim ela repetiu. E ela foi falando, e o pastor Gesiel, já com os olhos cheios de lágrimas, a igreja gemendo, ouvia o gemido da igreja. Quando chegou na última parte, o pastor Gesiel Gomes falou: retira de mim a tua graça. E ela conseguiu repetir. E quando ela já estava trêmula, o pastor Gesiel Gomes disse: e por último, retira de mim a tua presença e o teu Espírito Santo. Nesse momento, irmãos, uma nuvem de glória, Deus é muito misericordioso, né, irmãos? Desceu sobre aquela menina, e os olhos começaram a derramar muitas lágrimas, e ela começou a tremer, e ela ainda tentou dizer: retira de mim o teu Espírito Santo. Não, Jesus, não, eu não consigo dizer isto, porque eu não conseguiria viver um minuto sem a tua presença. Aleluia. Será que você pode levantar a sua mãozinha para o céu? Você pode viver sem dinheiro, você pode viver sem fama, você pode viver sem carro novo, sem casa própria, você pode viver até sem saúde, mas você não consegue mais viver sem a presença. A presença preenche tudo e torna-nos capazes de começar tudo de novo. Estou sentindo a presença do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Você sabe por quê, meu querido irmão, minha querida irmã? Porque uma vida cheia do Espírito Santo é diferente. Você lembra de Paulo e Silas lá na prisão? Quem lembra? Paulo e Silas na prisão. Uma vida cheia do Espírito Santo. 3 coisas acontecem com uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo e Silas estavam na prisão, amarrados ao tronco, chicoteados, sangrando já perto de meia-noite. O que acontece? Primeira coisa com quem está cheio do Espírito Santo: uma vida cheia do Espírito Santo, ela canta. Você pode repetir comigo? Uma vida cheia do Espírito Santo, ela canta. Você sabe por que você ainda não recebeu a vitória que você está querendo? Tu só receberás esta vitória quando você conseguir fazer do tronco da provação um púlpito, um altar para cantar hinos de adoração ao Senhor. Tem um pássaro chamado assum preto, não sei se vocês já ouviram falar. Luiz Gonzaga até escreveu uma música em homenagem ao assum preto. O assum preto, ele canta divinamente bem, mas os criadores furam os seus olhos. E depois que saram os olhos, ele já cego, aprende onde está a comida, onde está a bebida, mas ele canta 2, 3 vezes melhor. Porque além da dor da prisão, agora a dor da escuridão. Mas quem é cheio do Espírito Santo, por pior que seja a prova, mais ele consegue adorar ao Senhor. Aos pastores, pregadores, com muito respeito que aqui estão, as maiores pregações que um pregador consegue pregar é no ápice da luta. Os hinos mais poderosos se ouviram da boca daqueles que estão passando duras lutas. Aquele hino de número 126, de Frida Wingren, os mais belos hinos e poesias
foram feitos em tribulação. Aleluia. No momento que você pensa que está mais aflito, e você consegue cantar um hino de louvor a Deus, é o momento que os céus se abrem, a glória desce, o poder toma conta de você, e os milagres começam a acontecer. Será que tem alguém recebendo esta palavra? Em segundo lugar, uma vida cheia do Espírito Santo encanta. Por que encanta? Porque os presos escutavam Paulo e Silas cantando e orando. Quem é que quer saber de preso cantando, irmãos, meia-noite? Só quem tem o Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo encanta todos aqueles que não conhecem a Jesus. Mas eu glorifico ao nome do Senhor, porque uma vida cheia do Espírito Santo, além de cantar e encantar, também espanta o reino do mal. Houve um terremoto ali, diabo foi derrotado, a liberdade aconteceu, salvação chegou. Nesta noite, comece a cantar, que você vai encantar e vai espantar tudo aquilo que é maligno. Paulo e Silas oravam e cantava e orava. Eu creio que Paulo, quando não conseguia cantar, ele orava. Quando não conseguia orar, ele cantava. Silas da mesma forma. E é por isso que eu gosto de crente que canta e de crente que ora. Aleluia. Tem até um ditado, né? Lá no sertão a gente usa muito. Eu acho que vocês conhecem também. Se correr o bicho, se ficar o bicho, mas se orar o bicho some. O problema é esse, irmãos. Não é correr nem é ficar, é orar, que o diabo bate em retirada, você sai vitorioso, a glória de Deus toma conta da sua vida, e não tem Satanás que impeça um crente ser vitorioso. É a presença de Deus na nossa vida. Deixa eu ver quem é que está glorificando a Deus neste momento. Aleluia, 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 aleluia. A unção de Deus com certeza te levanta, mas é a presença que te mantém de pé. Você está de pé pela presença, você não caiu pela presença, você ainda canta pela presença, você chegou aqui por causa da presença, você só é crente por causa da presença. Eu espero você glorificar ao nome do Senhor hoje. A Bíblia diz que Sansão, Juízes 16 e 20, não sabia que Deus não estava mais com ele. Está aqui, ó. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Será que você tem certeza que Deus está contigo, irmãos? Porque tem pessoas que entram na igreja, mas não entram na adoração. Tem pessoas que entram no evangelho, mas o evangelho nunca entrou nele. Tem pessoas que levantam as mãos, mas não adoram. Tem pessoas que estão presentes, mas não sentem a presença. E olhe para dentro dos meus olhos. Procure os meus olhos verdes aqui. Enquanto você procura, eu vou falando. A Bíblia diz que Maria e José subiram para Jerusalém. Era um dia de festa. E quando eles voltaram, eles pensaram que Jesus tinha voltado com eles. Eles pensaram que Jesus estava com eles. Perderam Jesus numa festa, perderam Jesus dentro da igreja, passaram o dia todinho sem Jesus. E olhe para os meus olhos, quem não puder dizer aleluia, diga pelo menos ai, porque vai apertar um pouquinho aqui. Só perceberam a ausência de Jesus quando estavam lá embaixo. Lá em cima, tudo era festa. Quando você tem dinheiro, projeção, reconhecimento, casa boa, saúde, você nem procura se Jesus está ou não está. Mas quando chegamos lá embaixo, que ninguém se lembra de você, que as dívidas chegam, que a enfermidade chega, que a provação chega, que a perseguição chega, é que você sabe se tem Jesus ou não tem. Não vim aqui para doutrinar a igreja, mas é bíblico. A Bíblia diz que o que consola o crente é vara e cajado. Está na Bíblia ou não está? A tua vara e o teu cajado me... Pois vamos preparar o lombo, porque lá vem mais um pouquinho só.
de consolo para nós aqui. Crente pentecostal glorifica. Crente problemático faz careta, né? Aleluia. Mas o importante é que Deus está falando conosco. Lembra-se de Davi. Davi disse assim: Senhor, depois que ele peca, ele vai reconhecer e vai pedir o perdão ao Senhor. E o que Davi diz? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Foi ou não foi? Você sabe o que ele estava dizendo? Isso é só para quem quer glorificar agora. O Senhor pode tirar o trono, pode tirar a minha fama, pode tirar a minha coroa, pode me despir dos mantos das vestes reais, pode tirar de mim a coroa, pode tirar de mim o ouro, pode tirar de mim o reinado, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Será que você consegue fazer uma declaração nesta noite, levantando a sua mão para o céu bem alto? Mesmo que o braço já esteja cansado, diga assim: Senhor, se for preciso tirar tudo de mim, só não tires o teu. Você sabe por que tem crente chorando aí do teu lado, irmão? É porque ele falou isso de coração mesmo. Pastor Erivelton Júnior, há um tempo atrás, até um tempo atrás, eu pensava comigo e reclamava com Deus: por que eu não nasci no tempo dos patriarcas, dos profetas? Eu achava que Deus era tão assim mais visível, né, com as suas obras e tudo. Eu queria ver mais assim a questão da presença. E eu pude perceber, irmãos, que a melhor época de nós vivermos é essa. Por isso que se chama de presente. Porque é um presente de Deus. Você sabe por quê? Porque no tempo dos profetas, dos patriarcas, Deus estava sempre sobre o seu povo. Quando Jesus aparece na terra, um dos nomes dele é Emanuel. Agora Deus não está apenas sobre nós. Emanuel significa: agora Deus está ao lado de nós. Melhorou ou não melhorou? Quando a gente orava lá no Antigo Testamento, era só orando de uma forma mais mecânica. Mas quando Jesus chegou, a coisa ficou tão melhor, que Jesus falou: agora quando vocês forem orar, vocês orem diferente. Pode falar assim: Pai nosso que está no céu. Ninguém chamava Deus de Pai no Antigo Testamento. Mas quando Jesus chega, Deus está ao lado de nós. Com a chegada do Espírito Santo, aí que ficou bom mesmo. Porque Deus não somente está acima de nós, nem somente ao lado de nós, mas dentro de cada um de nós. É tão gostoso sentir a presença, que o crente cheio do Espírito Santo sabe que Deus está acima dele, está abaixo dele, está ao lado dele, está na frente dele, está na retaguarda dele, está dentro dele, está embaixo dele, não pisado, está acima dele, não suspenso num andor como fazem os idólatras, está ao lado dele, mas não encostado, está na frente dele, mas não empurrado, está atrás dele, mas não atrasado, está dentro dele, mas não suprimido, aleluia. Mas ele está embaixo do crente para sustentar o crente, está ao lado do crente para dar equilíbrio ao crente, está acima do crente para abençoar a sua vida, está na frente do crente para simplesmente guiar este crente, está na retaguarda do crente para protegê-lo, e está dentro do crente para enchê-lo com seu poder e com a sua glória. Eu espero você sentir esta presença. Será que tem alguém sentindo esta presença aqui? Segunda coisa que ele não se preocupa em levar, e a Bíblia não diz que ele levou, foi dinheiro, irmãos. Isso é muito interessante. Tem muitas pessoas que se desculpam em não fazer a obra de Deus porque não tem dinheiro. Eu quero dizer uma coisa para você. Será que você está me ouvindo? Diga amém. Dinheiro, irmãos, é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Se o dinheiro for lançado sobre você, e você simplesmente tiver uma boa índole, porque o dinheiro é neutro, deixa eu te falar isso. O dinheiro só amplifica o que você tem de caráter. Se não der para dizer aleluia, diga pelo menos ai.
Se ele cair nas mãos erradas, vai se tornar um ídolo. Mas se cair nas mãos certas, vai se tornar uma bênção. Teve um pastor que estava pregando, bem simplesinho, né, lá no sertão. Disse: irmão, o dinheiro é uma desgraça, o dinheiro é ruim, o dinheiro é mau. E a Bíblia não diz isso, né? E o dinheiro, irmãos, é uma desgraça. E a velhinha gritou lá atrás: e pastor, se é uma desgraça eu não sei, mas quer ver uma desgraça, ande sem ele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o amor não é o dinheiro. Veja só, Jesus falou mais do inferno do que no céu. Só que Jesus falou mais do dinheiro do que do inferno. Porque o dinheiro, irmãos, é muito perigoso para quem não sabe usar. Pessoas que não têm o Espírito de Deus, quando ganha dinheiro demais, nem para a igreja ele quer vir mais. O meu avô dizia, o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, ele dizia o seguinte: tem crente que é como papel de bodega, só presta tendo um peso em cima, porque se tirar, só quem entende isso é cearense, né, irmão? A gente prega isso lá no sul, a gente tem que traduzir justamente para que eles compreendam. Verdade ou não é? Então tem crente, irmãos, que se Deus abençoá-lo, ele simplesmente desaparece. E ele ainda diz o quê? Estou trabalhando. E tem outros que não tem nada e não vem fazer nada para o Senhor, porque diz que está trabalhando para ganhar. E tem crente que é como pneu. Quanto mais trabalha, mais liso fica. E nada consegue fazer na obra do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não vai te dar tudo o que você pede, para que quando acabar você não saia da sua presença, mas Ele vai dar a verdadeira prosperidade. E qual é a verdadeira prosperidade? É você viver bem e alegre com aquilo que Ele te deu. Você pode compreender isso? Glorifica o nome do Senhor. Ele sabe o que é suficiente para mim e para você. Até porque com muito dinheiro você pode comprar uma casa linda, uma mansão, mas você não compra um lar feliz. Você pode comprar uma cama folheada a ouro, mas você não compra um sono tranquilo e reparadouro. Você compra um restaurante, mas não compra o apetite. Compra o hospital, mas não compra a saúde. Compra meretrizes, mas não compra o amor fiel de ninguém. Compra um monte de colega, de parceiro, mas não compra um amigo verdadeiro. Compra um monte de líderes, juízes, patrões, mas não compra Deus. Compra muitas fazendas, mas não compra um pedacinho do céu. Por isso que a Bíblia diz que não foi com prata, não foi com ouro, mas é pelo sangue poderoso de Jesus que fostes comprados. É a maior riqueza de um crente, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. O mesmo dinheiro que pode financiar o teu ego. Completa a frase ou você vai ficar zangado? Completo, sim ou não? Tem coragem ou não? O mesmo dinheiro que pode financiar o teu ego é o mesmo dinheiro que irá revelar o teu caráter. Acho que eu vou embora, irmão. Terminar o culto, eu não vou nem passar pelo hotel. Eu quero ser mais rápido agora, dizendo para você que teve uma coisa que ele também não se preocupa em levar, porque ele sabia que Deus iria prover para ele. Ele disse: se não me faltar pão para comer. Será que você pode entender isso? Deus está falando para alguém aqui, que chegou aqui, pastor Erivelton Júnior, com a despensa vazia, almoçou, merendou pouca coisa, talvez não tenha nem o que jantar e nem o que comer amanhã. Mas Jesus está dizendo que na oração que Ele ensinou, o pão nosso de cada dia, o Deus que fez você se alimentar hoje, já preparou o teu alimento de amanhã.
Não deixes de fazer a obra de Deus, porque Deus não te deu uma padaria, e nem o pão para o mês todo. Ah, porque eu não fiz o mercantil para a semana toda. Qual o problema, irmão? Deus é o Deus do hoje. Ele cuida de você hoje, Ele cuida de você amanhã. O próprio salmista disse: fui moço, hoje estou velho, mas eu nunca vi, aleluia, um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você não está entendendo, Deus está providenciando, não é só para você não, o seu neto também que está um pouco longe de você, o seu filho que está no outro estado, em outra cidade, que você pensa que não tem nada, Deus está providenciando, por amor que Ele tem a você. O mesmo Deus que alimenta os filhos dos leões, sem auxílio de homens, lá na selva, Ele também vai cuidar de você, Ele vai cuidar dos teus. Então não deixe de fazer a obra de Deus, porque Deus está preparando tudo para você. Deus, guarda isso só para quem está precisando desta palavra. Deus não preparou o maná enquanto tinha reservas do Egito. Quando acabou a reserva do Egito, então Deus entra com providência naquele deserto. Então saia tranquilo que Deus está fazendo um grande milagre hoje. E Ele disse ainda: e não me faltes vestes para vestir. Aí Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, 28, 29, olhai para os lírios dos campos, o homem não se veste tão bem com as suas próprias forças, e você não precisa ficar se preocupando se alguém vai lhe dar roupa ou não vai. Você vai achar engraçado, mas vou lhe dizer, os lírios dos campos se vestem bem, porque Jesus, Ele veste cada lírio lá no campo, e vai cuidar de você. Se você não entender, vai entender agora. Aconteceu comigo, eu estou aqui para testemunhar. Quando eu fui para o campo pastorear, fui para um lugar tão difícil, meus colegas lá da empresa diziam que eu ia passar fome, necessidade, nunca mais ia poder viajar, comprar carro e tudo mais. E eles ainda disseram assim: nem roupa você vai conseguir comprar para os teus filhos, porque você vai passar muita dificuldade, nem de avião você vai andar mais, nem sonhando. E foi praga demais que jogaram em mim. E nos primeiros anos do meu ministério, eu fiquei só com um paletó, irmãos. Aí você vai dizer: vem aí, que prova nada, irmão. Deus, Ele pode até não te dar muitas roupas, mas esse único paletó que eu tinha durou 5 anos. Quando eu não ia para o culto, o paletó já ia sozinho, irmãos. Aleluia. Deus, Ele faz preservar, e chegar a hora dEle dar uma roupa nova, bonita para você, Ele vai dar, mas não vai faltar. Pode até não ter uma Pierre Cardin, seja só a Pierre encardida mesmo, aleluia. Mas quando Deus disser a prova acabou, Ele vai abrir as portas dos céus. Diga para esse irmão que está do seu lado, bem alto, para eu ouvir daqui, diga para ele: Deus, Ele não vai providenciar só pão, mas pano também. Se fosse você, dava uma glória a Deus, né, irmão? Sabe por que Deus está falando isso para você? Eu só vou para o culto se eu tiver a roupa combinando com o sapato, se eu tiver a capa da Bíblia combinando com o cinto, se eu tiver uma bolsa combinando com o meu gigolé naquele tempo, né? Eu só vou para a igreja se eu tiver. Irmã, pare com isso, irmã. Não adianta você estar vestida com uma roupa caríssima e o seu coração está nu. O que importa é você estar vestido, mesmo que com a roupa simples, mas o seu coração esteja revestido da glória do Espírito Santo de Deus. Esta sociedade consumista precisa aprender que ainda tem crentes fiéis que servem a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é na nossa vida. Tem crente glorificando ao Senhor. Eu tenho 20 minutos para terminar, então eu vou começar a terminar, que eu terminei de começar. Eu quero dizer uma coisa para você.
4 coisas que ele encontra no caminho. Vou falar bem rápido, posso falar? Então agora você vai ficar mais atento ainda, que eu vou falar com voz de jogador de futebol de rádio, amém? Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus está dizendo que Jacó, ele encontra uma pedra. E o interessante é que ele não encontra só uma. A Bíblia diz que o dia já era posto. Sabe o que é isso? Já era final do dia, já estava escurecendo. Aqui, ó. Quando você anda no meio das pedras pontiagudas para encontrar uma pedra que dê para fazer travesseiro, irmão, a pessoa tem que saber realmente lidar com pedras. E eu amei aquela pregação do Erinaldo ontem, porque ele falou das pedras e confirmou o que eu ia falar hoje. Eu quero olhar para essas irmãs aqui do cabelo branco, com todo respeito ao pastor Erivelton. Pessoas usadas por Deus sabem o que é pedra. E eu quero fazer uma pergunta que a retórica parece ser enganosa, mas aguente. Os amigos católicos encontram pedras no caminho, sim ou não? Os espíritas encontram pedras no caminho? Os amigos adventistas encontram pedras no caminho? E os macumbeiros encontram pedras no caminho? E os crentes encontram pedras no caminho? E eu pergunto, de que adianta ser crente? Se é para encontrar pedra, todo mundo encontra. Deus está falando para alguém fortemente aqui. O que importa, irmãos, não é encontrar pedras, mas o que você vai fazer com as pedras quando encontrá-las. Quem sabe mexer com pedras? Davi venceu um grande gigante, foi ou não foi? Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem e disse: Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Josué pegou as pedras lá do Jordão e colocou no memorial para lembrar das vitórias que Deus deu. Elias, para que o fogo descesse, arrumou as pedras. Só quem entende de pedra é que vai ser abençoado. Moisés subiu uma rocha de pedra e recebeu a lei das mãos de Deus escritas em tábuas de pedra. Pedro, Jesus disse: tu és Petrus, uma pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, no original um rochedo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Aleluia. O próprio Deus fala, aleluia, há uma rocha como eu? Ele mesmo responde: não há outra rocha que eu conheça. Deus está dizendo para você: quando você encontrar as pedras no caminho, não murmure, não reclame, não abandone, não chute, porque as pedras são bênçãos disfarçadas de Deus para te abençoar. Olhe para mim, quando você encontrar pedras no caminho, olhe para estas pedras e diga: pedras, vocês não são maiores do que a minha chamada. Pedras, vocês não são maiores do que a minha fé. Pedras, vocês não são maiores do que a minha esperança. Pedras, vocês não são maiores do que as minhas promessas. Deus está falando para você que as pedras a partir de hoje vão ser, em primeiro lugar, travesseiro para você dormir tranquilo. Durma tranquilo. Mas pastor, a pedra é dura, e eu concordo com você, e você também vai glorificar a Deus com isso. Por quê? Porque a pedra é dura para que possa apoiar você. Esta pedra não é o diabo, é Jesus, para lhe manter firmado, fixado. Eu quero falar uma coisa mais linda para você: é dura esta pedra, sim, porque esta pedra que apoia o propósito de Deus na sua vida. Durma tranquilo, que esta pedra vai manter você no caminho e no propósito de Deus. Segunda coisa que ele fez com a pedra, se o tecladista puder me ajudar agora, para a gente partir para o final. O que é que a Bíblia diz? É que ele fez daquela pedra, quem está me ouvindo ainda, um altar. Aleluia. Diga para esse irmão bonito que está do seu lado, mas não olhe tudo para mim não, olhe para o lado também um pouquinho, e diga assim: em nome de Jesus, entenda que só vai ter altar se tiver pedra. Tem pedra na sua caminhada? Então faça um altar, porque os céus vai se abrir esta noite. Deus está falando. Porque ele encontrou a pedra, ele também encontrou a escada. Verdade ou não, queridos? E a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam.
Me ajudem, gente, porque às vezes eu troco. Subiam e desciam ou desciam e subiam? Vocês podem me ajudar, irmão? Desciam, subiam? Subiam e desciam? Agora fiquei na confusão agora. Subiam e desciam. Porque se os anjos estivessem descendo e subindo, os anjos não estariam com Jacó, porque eles estavam descendo. Mas se eles estavam subindo e descendo, é porque os anjos estavam. Os céus já estavam em movimento. Lá em João 1,51 fala também que os anjos subiam e desciam. Eu quero falar uma coisa para você. Escada fala em projeção. Para você casar, você que é solteiro, você não precisa fazer nada errado, porque Deus vai projetar a sua vida sentimental. Para você ser um obreiro aprovado, você não precisa puxar o tapete de ninguém, porque a escada Deus está colocando para te projetar. Você não precisa subornar aquele que vai analisar o seu teste, a sua prova. É Deus quem projeta você. Você não precisa se corromper. Agora o grande problema, pastor Erivelton Júnior, sabe qual é, pastor Mercinho? É porque tem muito crente que não gosta mais de escada. Se tornaram tão modernos que agora só querem elevadores. Escada é processo. Elevador é atalho. Escada, você precisa da força de Deus. Elevador, você precisa da energia dos outros. Escada, você sobe devagar. Elevador, sobe rápido. E quem sobe rápido não valoriza. É por isso que também desce rápido. Mas quem vai na escada sabe a dificuldade para subir. Então ele vai degrau por degrau, dando glória e dando aleluia. E quando chega lá em cima, valoriza cada etapa da vida. Você sabe por que Deus está te falando isso? Não sabe? Eu não sei, mas Deus sabe. Escada revela preparo. Elevador revela fraqueza. Quem sobe escada suporta o peso do alto. Mas quem sobe de elevador só quer estar sendo vitrine. Quem sobe na escada cria estrutura, irmãos. Mas quem sobe no elevador só cria vertigem. Deus está falando isso porque Ele quer que você valorize aquilo que Deus deu a você. É melhor subir na escada degrau por degrau, porque quando você chegar lá, você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Se você não entendeu, vai entender agora. Quem vai dentro do elevador não respira o ar puro. A escada você pode ficar até ofegante e cansado, mas nunca faltará, aleluia, um ar puro para você respirar. Na escada espiritual nunca faltará a presença do Espírito de Deus na tua vida. No elevador tem uma fila miserável, você fica doido para entrar e não pode. E quando entra um monte de gente de uma vez, uma loucura, e coloca a mão e segura a mão para não fechar a porta. Mas na escada são poucos, a concorrência é menor. Mas se você colocar o pé na escada, o Espírito Santo te dará forças para continuar. Terceira coisa que ele encontra a promessa de Deus. Eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus está sempre mostrando que as promessas dele estão na sua vida. Quando você pensa em desmaiar, em fracassar, desistir do campo, desistir da congregação, eu mesmo já fui assaltado muitas vezes pelas dores do ministério, com vontade de desistir, olhando para trás para uma vida de mais luxo, uma vida de dinheiro, uma vida empresarial onde eu tinha tudo do bom e do melhor. Dá vontade de parar. Os filhos pedem coisa melhor, pedem a presença do pai, pedem a presença da mãe. Filhos ficam às vezes fracos na fé porque estão longe da gente. Mas eu quero dizer uma coisa: quem encontra a promessa de Deus, ele vai se manter focado. A promessa de Deus se cumpre mesmo quando você está dormindo. E muitas vezes a gente quer que Deus
faça hoje. Já viu o crente assim? Bora Deus, eu quero agora. Por que Deus não faz as coisas na hora que você pede? Você já se perguntou ou não? O cheque vai vencer hoje. Amanhã eu tenho que pagar essa promissória e não tem um valor. Por que Deus não me dá agora, é já? Sabe por que Deus não faz na hora que você pede? Porque Deus não sofre dos nervos como eu e você. Deus nunca chega atrasado, mas também Ele não vai chegar adiantado. Na Bíblia você viu Jesus andando de todo jeito, mas você nunca viu Jesus dando uma carreira. Jesus nunca andou correndo. Ele vai chegar na hora certa, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Fique sossegado, vá dormir tranquilo, mesmo que o teu inimigo esteja na porta da tua casa. Vá dormir tranquilo, porque aquele que te prometeu é fiel. Ele não dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel. Se Deus te prometeu, então glorifique a Deus e se prepare, porque não vai faltar nada para você. Você está me ouvindo ou não? Deus está falando com alguém aqui. Estou vendo pessoas chorando aqui. Essa palavra foi para você. Havia um pastor que ele tinha acabado de receber a promessa de Deus que ele iria pregar na África. Ele foi pregar em Juazeiro do Norte. E quando ele estava pregando, um cara chegou endemoniado com um revólver na mão e disse: eu vou te matar agora. E ele não parou de pregar: te cala que eu te mato. Ele disse: pois aperta o gatilho aí. Ele atirou várias vezes e a bala não saiu. E ele continua pregando. E quando o cara pegou o revólver e atirou para o outro lado, atirou para cima, a bala saía, mas não acertava no irmão, não saía bala contra o irmão. E ele aceitou a Jesus naquela noite sem entender o motivo, até que ele perguntou. E o pastor disse: como que você vai me matar? Como que o diabo vai tirar minha vida? Se o meu Deus prometeu ontem que eu ia pregar na África. Deus não é de confusão. Se Deus te prometeu, vá dormir tranquilo, porque Deus está abençoando a tua vida. Nem que venha um trem carregado de pólvora, com capeta fumando em cima, não mude a tua rota, porque Deus está contigo e não fará você ficar envergonhado. Aleluia, Deus está falando aqui. Agora eu vou falar rapidamente, em 8 minutos, 4 coisas que ele levou consigo. Está na Bíblia. E o que foi que ele levou? Em primeiro lugar, ele ouviu ouvidos para ouvir. Diga comigo, bem alto. Ele levou ouvidos para... Esse é o problema de muitos crentes, que não ouvem mais. Veja que Jesus fala várias vezes nas cartas, em Apocalipse, né? 7 cartas. Quem tem ouvidos? Bem forte. Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz às igrejas. Vejam, ele fala a individualidade. Quem tem ouvidos é para o indivíduo, é no singular. Quem tem. Depois ele fala o que o Espírito diz às. Deus fala no individual e Deus fala no coletivo. Agora olhe bem para dentro dos meus olhos aqui. Me tolere só esses últimos minutinhos. A Bíblia não está dizendo quem tem orelhas, e sim quem tem ouvidos. O surdo tem orelhas, mas não tem. Tem crente que a sua orelha parece uma baja de timbaúba, daquela grandona, igual o Fusca 69, lembra aquele Fusquinha com a janela, com a porta aberta? Mas ele não tem ouvidos. Toda igreja sofisticada assim tem a câmara de eco. E eu acho muito bonito aquilo que a gente fala, fica repetindo a voz da gente. E sabe quem foi que descobriu a câmara de eco? Foi o Espírito Santo. Pois a Bíblia diz: uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu ouvi. Que o poder pertence a Deus. Antigamente, Deus falava uma vez e o sujeito ficava crente a vida toda. Enoque viveu 365 anos. É muito tempo, né? Deus falou com ele uma única vez e ele foi ficando cada vez mais santo na presença de Deus. Ele foi arrebatado sem passar pela morte. Se não puder dizer aleluia, irmão, não me preocupe.
Eu não fico desesperado quando o crente não dá aleluia. Eu quero que ele escute a palavra, nem que ele saia zangado. Mas hoje, irmãos, Deus fala pelo pensamento, pela palavra, pela profecia, pelo louvor, pelo intelecto, é ou não é? Deus fala através da pregação, Deus fala através de sonhos, Deus fala através da criança, Deus fala através da natureza, Deus fala através de sonhos, Deus fala através do seu irmão que está do seu lado, Deus fala através da internet, Deus fala no rádio, e tem crente que ainda não ouve. E o pior de tudo, que andam alugando profetas de Araque. Lá no sertão dão galinha caipira, que dá dinheiro, né? Dá até galinha caipira para a pessoa profetizar aquilo que ele quer receber. Aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, Deus, quando tem algo para dizer, Ele não precisa de Google Maps, Ele não precisa de Waze, Ele vai direto onde você está. Ainda que você esteja lá no fundo do oceano se escondendo, a mão de Deus vai te achar. Você nunca ficará sem Deus falar com você. Será que você pode compreender isso? Eu vou fazer agora igual os garçons quando a comida está demorando. Coloca os pratos, né? Eu vou pedir com a permissão do pastor que você fique de pé, para você pensar que a comida... Tá bom, pastor, obrigado. O pastor acabou de me dar mais 1 hora aqui, irmãos. Segunda coisa que ele levou consigo, quem está comigo ainda na mensagem, ele levou consigo capacidade para sonhar. Será que você pode olhar bem para mim agora, você não se distrair? A maior morte que tem é a morte dos sonhos. Você nunca, vai conseguir chegar a um lugar sem que os teus sonhos cheguem primeiro. Você já viu quando você vai comprar a sua casa, que você vai mudar para a sua casa, o que você diz? Eu sonhei com a casa assim. Você já viu antes? Você sabe o que significa a tristeza de tantos crentes hoje em dia? Por que tem tantas pessoas tristes hoje em dia? Porque pararam de sonhar. Depressão, o que é depressão? Ausência dos sonhos, excesso do passado, ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente. Mas quando o Espírito Santo desce, a nossa depressão vai embora. Eu não vim aqui para falar mal de pessoas que estão com depressão hoje, mas o Espírito Santo vai preencher todas as lacunas do teu ser. Você voltará a sonhar de novo. Meta a mão lá dentro do baú e coloque os teus sonhos em cima da mesa, porque aqueles sonhos antigos Deus vai começar a realizar. Mas sonhe alto, não sonhe coisa pequena, porque o Deus que realiza sonhos está aqui. Quando o Espírito Santo desce, é tão bonito que até as pessoas bem idosas voltam a sonhar. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Gente idosa, ela está com mais de 100 anos, como é que vai? Se você tiver 200 anos, volte a sonhar, porque a Bíblia diz: eu darei, na descida do Espírito Santo, eu darei visões aos jovens, e aos velhos eu darei sonhos. Pastor, já sonhei tanto que hoje eu já não quero mais sonhar, não consigo mais. Deus está devolvendo os teus sonhos. O crente sonhador é um crente vitorioso. José, antes de morrer, pediu para que os seus ossos fossem levados para a sua terra, porque quem ficava no Egito era mumificado, e ele não queria ser lembrado como um sarcófago, como múmia, mas ele quis ser levado para a sua terra, porque ele queria ser lembrado pelos seus sonhos. Deus está restaurando os teus sonhos hoje. Terceira coisa que ele levou consigo: sensibilidade. Pois ele disse: Deus estava aqui e eu não sabia, mas agora eu estou sentindo Deus.
O versículo mais triste que tem na Bíblia Sagrada está justamente lá no livro de Jó. Eis que o Espírito Santo passa diante de mim e eu não sinto, perdeu a sensibilidade. Torna a passar e eu não vejo. Será que você está sentindo a presença do Espírito Santo aqui ou não está? Você já viu uma moça quando quer namorar com alguém, ou um rapaz quando quer namorar ou chamar a atenção de alguém, se perfuma, se penteia e fica passando na frente da pessoa várias vezes? Passa e a pessoa olha para o outro lado, passa de novo, não percebe. Agora imagine o Espírito Santo passando aqui em todos os lugares. Passa para lá, passa para cá, torna a passar. Ele quer ser percebido por você. O Espírito Santo está dizendo: me dê uma única oportunidade, que você vai ver o que eu sou capaz de fazer na tua vida. Será que alguém está sentindo aqui ou não? E a Bíblia diz que ele, quando encontrou aquela pedra e fez um altar, a Bíblia diz que ele ungiu a pedra. E eu pergunto: como é que uma pessoa unge uma pedra se não tiver levado azeite? Não levei dinheiro, não levei comida, não levei um guarda-roupa de muitas peças de roupa, mas eu tenho azeite aqui para ungir esta pedra. Você pode não ter nada, mas tem a unção do Espírito Santo de Deus. Como é que escreve a palavra unção, irmãos? Já estou entrando no apelo. Me ajude, como é que soletra a palavra unção? Primeira letra, depois, esqueci só de colocar a cedilha, aí virou unção. Você pode ser o melhor obreiro da igreja, você pode ser o melhor crente da igreja, o melhor jovem da igreja, se perder a unção, cai a cedilha. Se não der para dar aleluia, irmão, estou tranquilo. Pessoa cheia do Espírito Santo, da unção, é uma bênção. Mas quando ele perde a unção, ele vira um cão dentro da igreja, para brigar, para provocar divisão, para contrariar o pastor, para tirar o sono da liderança. Mas o Espírito Santo está aqui hoje para devolver essa cedilhazinha que você perdeu, viu? É isso mesmo, aleluia. A nossa igreja lá em São Paulo, você que quer aceitar Jesus já pode ir chegando, que eu estou te esperando aqui, ou se reconciliar. Tinha um obreiro desse jeito, o pastor pregando animado. Quem quer sentir a presença do Espírito Santo, levante a sua mão para glorificar. Uns levantavam e ele ficava budejando lá: não tem homem no mundo que faça eu levantar minha mão. Quem quer levantar a sua mão? Não levanto, esse pastor não faz. E é bíblico a gente levantar as mãos. A tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te bendirão, e em teu nome as minhas mãos eu levantarei. Quando termina o culto, lá fora, já no caminho, um assaltante, um revólver no peito dele, e disse a frase mágica: mãos para cima, e não se mexa. No sertão tem que traduzir, né? Mão para riba e não se bula. E o ladrão: gostei do cinto, passa. Gostei desse palitozão aí, ele tirou. Assim que saiu o celular, aquela rapadurona da Motorola, né? Com anteninha, me deu o celular, foi tirando tudo, me deu óculos. Gostei também da sua calça. Tira a calça, tira tudo. E ele se zangado: ó, irmão, com a mão para cima. Deus, olha a moral do rebelde. Estou vendo da tua casa, estou vindo de tua casa, e eu não aceito isso daqui não, viu? Não aceito não, é a mão lá em cima. E o Espírito Santo falou com ele. Espírito Santo, fala ou não fala, irmãos? Olha, bichinho, lá na minha casa tu não levantaste as tuas mãos para me adorar. Agora você vai levantar para Satanás. E não levante não, para ver se o besouro sem asa não cospe aí de dentro. No outro dia ele veio para a igreja, irmão. O culto não tinha nem começado ainda. O culto, ele já entrou com as mãos.
Olhe para mim aqui, crente. Você sabe por que você levanta as mãos na hora do culto e você nem sabe? O pastor está te ajudando, levante a mão para adorar. Você sabe por que você levanta a mão ou não? Está aqui um militar. Quando a pessoa diz mãos para o alto, o que a pessoa está dizendo quando levanta as mãos? Eu me rendo. Já entendeu, né? Então levante a mãozinha. Mesmo que o desodorante já esteja vencido, mas segura lá em cima. Diga para Deus assim: eu não ofereço resistência. Se for para chorar, eu vou chorar. Se for para falar em línguas estranhas, eu vou falar. Se for para pular, eu vou pular. Se for para bater palma, eu bato. Se for para profetizar, eu profetizo. Se for para cantar, eu canto. Se for para marchar deslizando no azeite aqui nesta noite, eu faço. Se for para te aceitar, eu vou aceitar. Se for para convidar o pecador que está ao meu lado, eu farei. Levante a tua mão e não ofereça resistência, porque o Espírito do azeite, da unção e do poder está descendo aqui nesta noite. Eu espero você glorificar, eu espero você adorar. Deus está me dizendo nesta noite que para cada glória uma vitória. Para cada glória uma vitória. Para cada glória uma vitória. Aqueles demônios que estavam lá naquela empresa que você trabalha estão batendo em retirada hoje. Quando você chegar lá amanhã, eles já desapareceram, porque sabem que já vai chegar um crente renovado ali naquela rua que você mora. Daqui a poucos instantes vai chegar um crente cheio de autoridade, e os demônios já estão batendo em retirada. Então vai glorificando. Eu espero você adorar. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar a Jesus como Salvador? A primeira pessoa que quer se reconciliar, saia do seu lugar e venha depressa. Jesus está te chamando. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Convide esta pessoa. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, venha encontrar-se com Jesus nesta noite. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Segura só um pouquinho o louvor, querido. Onde está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Deus me mostra alguém que está afastado dos caminhos dele. Você foi impactado por esta palavra. Deus falou com você, e Ele está te chamando aqui. É você chegar aqui e eu orar por você. Mas venha depressa, porque Jesus está te chamando. Depende só de você agora. Onde está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver e desejar voltar para Jesus. Tem alguém que quer voltar para Jesus agora? Se tiver, venha até aqui à frente, por favor. Eu quero orar por você. Se não tem, que Deus te conceda outra oportunidade. Mas se tiver, venha depressa. Pastor, estou fraco, pastor. Pastor, estou caído. Deus não está perguntando aqui se você está caído. Ele está perguntando se você quer estar de pé. Eu espero por você. Se eu fosse você, aplaudiria mais alto. Eu já parei de pregar, agora estou só esperando as pessoas virem para Jesus. Pode chorar, filha. É para você mesmo que Jesus morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Lágrimas estão descendo aqui hoje, irmãos. Onde está mais uma vida para Jesus? Eu quero orar por você. Deus está te chamando. Ele está com os braços abertos para te renovar. Estou esperando aqui por um homem que sente uma chamada muito forte no seu coração. É um obreiro que Deus escolheu para si, mas caiu e nunca mais conseguiu voltar. Jesus está te chamando depressa, para que você volte. Eu não posso ir aí te buscar, porque Ele não vai ter graça. Mas você pode sair com seus pés e voltar agora, porque Jesus está te chamando. Venha depressa. Jesus quer você novamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Eu não tenho mais tempo para insistir, mas essas vidas que aqui estão são extremamente importantes. Queria que um obreiro descesse e fosse ficar ao lado desse homem ali, por favor. Eu queria que fosse um obreiro. Fosse você glorificava mais alto, irmãos. É um soldado ferido, um companheiro nosso. Estou sentindo aquilo que ele está sentindo aqui. Deus me mostra a dor que ele está sentindo, mas Deus está tratando dele agora, e há um espírito de renovo descendo sobre a vida dele. Seja renovado agora em nome de Jesus. As pedras que estavam no teu caminho vão ser transformadas em altar, e esta igreja verá o que Deus está fazendo na vida dele. Urabachunde candarabassunderebe candarabachunderebe. Deus, onde estiver uma mão levantada agora, Senhor, onde tiver um crente com a sua boquinha aberta te glorificando, onde tiver um coração aberto recebendo esta palavra, onde tiver uma alma sedenta por ti agora, Senhor, abre os céus agora, Senhor, e neste encerramento de festa, abre os céus, fenda os céus e derrame uma nuvem de glória agora sobre esta igreja. Agora, 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 Jesus, agora, Jesus. Os que estão assistindo pela internet sejam impactados. Esses que estão aqui na frente se reconciliando, sejam cheios do Espírito Santo. Deus, se esta palavra que eu preguei for tua, chacoalha este lugar com a tua glória e com o teu poder. Começa deste altar, do púlpito, enche esses obreiros cada vez mais. Continua abençoando esse ministério, esta cidade, dando forças ao teu filho, pastor Erivelton, ao pastor Erivelton Júnior, ao pastor Mercinho, a toda esta igreja linda.